Glória a Deus, aleluia. Muito bom, irmão. Vamos dar continuidade às aulas que estávamos tendo aí. Estávamos falando da última semana. Eu montei aqui uma apresentação para ficar um pouco mais dinâmico sobre os assuntos que estávamos tratando. Nós falávamos dos selos, das trombetas, das taças, só que hoje vamos dar ênfase aos últimos eventos, 1260, 1290 e 1335 dias, que está lá em Daniel, capítulo 12. Importante entendermos estes eventos, porque são eventos que antecedem ao reino vindouro, reino milenar. Amém? Nós estávamos tratando da última semana. Nos estudos que nós estávamos trabalhando aqui, nós temos ali o selamento dos 144 mil, ali à esquerda. Ali à esquerda. É necessário que haja o selamento dos 144 mil, que é a igreja gloriosa, tá? Para que os eleitos, os filhos de Deus, não sejam alcançados pelos danos, dos flagelos que vão ser derramados sobre a terra. Esses flagelos começam a ser derramados com as primeiras trombetas. Isso nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 7. Nós até podemos dar uma lida aqui, nos primeiros versos de Apocalipse 7. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse sobrada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer água. Então, vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Amém. Então, há necessidade de selar o povo de Deus antes dos eventos que vão danificar terra, por isso que menciona terra, mar, árvores, porque são elementos que nós encontramos nas trombetas. E daí a necessidade, irmão, de entender toda essa trajetória da última semana. Tem 3 anos e meio para o ministério das duas testemunhas. É o chamado ao arrependimento. É o grande avivamento que a igreja espera, está aí, nesse período de 3 anos e meio. Apocalipse 11, verso 3, verso 4, diz que elas vão profetizar por 1260 dias. E no Apocalipse 11 ainda diz que quando encerrar o ministério, é que então a besta vai perseguir os santos. Então, nós temos aí, no Apocalipse 11, os 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio do ministério das duas testemunhas, que vai despertar as virgens e que vai chamar o arrependimento a todas as nações. Depois que encerrar o ministério das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo para a perseguição aos santos, é a grande tribulação. E nesse período é que a igreja será protegida no deserto, ela foge para o deserto, e ela é protegida no deserto. Por isso que eu coloquei ali embaixo os períodos que estão equivalentes. Um tempo, tempos, metade de um tempo, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, ou 3 dias e meio, profeticamente falando, é referente ao mesmo período. A importância de entender a conexão de Daniel e Apocalipse, que a gente já tratou isso nos estudos anteriores. Quando a gente fala dos selos, eu sempre coloco organizo dessa maneira. Quem é que vai abrir os selos? O Cordeiro, Jesus. Ele é o único que é apto para abrir os 7 selos. Isso está em Apocalipse, capítulo 5. Quando ele vai abrindo, ele vai revelando os eventos da última semana de uma maneira mais não tão profunda. Ele vai abrindo para descortinar. Então, nós temos o primeiro selo, que é o cavalo branco,
O segundo selo, que é o cavalo vermelho, fala de uma espada da morte. O terceiro selo, do cavalo preto. E o quarto selo, do cavalo verde. Nós já falamos um pouco desses cavalos, né? E a gente enxerga aí o início de uma batalha começando. Como eu digo, uma batalha tem dois lados. Muitos enxergam o cavalo branco como anticristo, mas nós, quando temos o discernimento da ação das duas testemunhas, que elas começam o testemunho ao mesmo tempo, praticamente, em que faz acordo com muitos, o anticristo, junto com os 10 chifres, faz acordo com muitos por uma semana, então nós enxergamos os dois lados da batalha. Inclusive, irmãos, a igreja primitiva enxergava Cristo neste cavalo branco. Eu só não trouxe aqui as citações, mas nós temos aqui fontes que evidenciam que a igreja primitiva acreditava que esse cavalo branco era Cristo. Amém? E aí, então, o quinto selo, quando fala dos mártires, o clamor dos mártires, as almas debaixo do altar, clamando, até quando para a justiça? E aí o Senhor responde, até que os conservos sejam acrescentados, os mártires que ainda hão de morrer. Ou seja, já está mostrando o martírio que vai acontecer na segunda metade, as duas testemunhas morrendo. E aí eu enxergo o quinto selo já na segunda metade. E o sexto selo fala do dia do Senhor. É o sinal que vai escurecer o sol, a lua se tornará sangue, as estrelas caindo do céu. Então virá o sinal da vinda do Filho do Homem, mostrando já no finalzinho, onde Jesus aparece para voltar. E o sétimo selo é aquilo que a gente, no encerramento da aula, a gente falou, né? Que houve silêncio no céu por meia hora. E então foram apresentadas as 7 trombetas. Então eu vejo esse sétimo selo como aquele desdobramento que a gente vem falando. Vai dar mais um na última semana, agora pela perspectiva das trombetas. Então, olhando aqui a linha da última semana, eu enxergo dessa maneira. Os 4 primeiros selos envolve a missão ali das duas testemunhas, num confronto que vai ter com o sistema babilônico, e claro, vão ter flagelos acontecendo ali, e os flagelos a gente vai chegar nas trombetas também. O quinto selo já dentro da última metade, da última semana. O sexto selo ali no finalzinho, porque é a volta do Senhor. E o sétimo selo é o zoom referente às trombetas. Falando das trombetas, a gente também já esclareceu sobre isso, né? Mas vamos falar um pouquinho mais aqui. A primeira trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, né? Ele fala de danificar 1/3 da terra. E ali tem as árvores. Já começa. As testemunhas estão profetizando, né? Arrependam-se, arrependam-se. E os rebeldes, continuando rebeldes, virão flagelos, e os flagelos danificando a terra. Para testificar, corroborar com a palavra que as testemunhas vão proclamar. O que está escrito em Mateus 16, Mateus 18, o que disserem na terra será ligado no céu. Então, tem um contexto bem interessante para os nossos dias, sim, mas também tem uma amplificação aí de algo profético também. O que os servos do Senhor disserem na terra, proclamarem, ligarem na terra, será correspondido do céu. Assim como o Elias, lembra de Elias, quando ele disse assim, segundo a minha palavra, não vai chover. Então, de novo vai acontecer, as testemunhas vão falar, não vai chover. Está escrito em Apocalipse 11, de que não vai ter chuva durante o ministério delas. É o ministério do Elias que virá. Ele disse isso. E de novo vai acontecer. Apocalipse 11 fala que durante o ministério não vai ter chuva. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, quantas vezes ordenaram. Então, o poder vai estar com as testemunhas, né? O Senhor vai derramar poder sobre elas para que elas profetizem. No versículo 5, diz assim, se alguém tentar causar algum dano da boca delas, da boca das testemunhas, né, deles, vai sair fogo
que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Então, nesse primeiro período de 3 anos e meio, elas vão ter muita liberdade e muito poder de Deus. É por causa desse poder que elas vão ter que as pessoas vão rodeá-las, né? Que vão festejar quando elas forem expostas, né? Em praça pública, porque ali, assim, pô, agora tem paz, agora acabou o nosso problema. Mas vão ressuscitar, Exato. né? Então, a importância de entender o ministério das duas testemunhas pelo prisma das Escrituras. Quando eu entendo a trajetória do Elias, entendo, não é só para aquela história. Ali é sombra de entender o futuro. Amém? E até aproveitando essa história de Elias, porque eu acho que a história de Elias realmente, como uma sombra para entender o futuro, quando Elias avisa Acabe, olha, pega os seus carros aí, prepara os seus carros, porque está vindo uma grande chuva. E Acabe começa a sair com os seus carros, né? Ele sai com o seu carro. E, de repente, o poder do Senhor, né? O Espírito de Deus se aposta de Elias, e Elias corre como ele ultrapassa o carro. Ó, tchau, Acabe. Né? E ele passa correndo, ele corre mais rápido do que um carro. Mais que o The Flash. Existia um poder, acho que o The Flash te ajuda aí. Existia um poder sobre ele, né? Que fez com que ele tivesse esse movimento rápido, essa movimentação, um longo espaço, né, de trajeto, mas muito rápido, a ponto de correr mais rápido que o carro. Só o poder de Deus para fazer isso, né? Maravilha, né? A gente vê aí, né, Paulo? Porque se a gente vai parar... Aí, vamos ganhar poder, né? Se a gente parar para pensar, poxa, mas da boca deles vai sair fogo que vai consumir, meu Deus, já é inimaginável, né? Já é uma coisa assim, inimaginável. Mas é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus que faz um homem correr mais rápido que um carro. Tudo bem, né? Não é um carro como o carro que nós temos hoje. Mas ainda assim, era um carro puxado por um cavalo, assim. Um cavalo que corre muito. E com certeza, né? Porque não há nada novo para o sol. Se fosse hoje, ia correr mais rápido que um carro. Exatamente. Glória a Deus. Então, os eventos continuam, né? Segunda trombeta, 1/3 dos mares, das navegações, está aí a economia já entrando em colapso, porque a economia é movida mais de 80% pelas navegações marítimas, né? E daí o sistema vai colapsando, o sistema babilônico, né? A grande meretriz vai sofrendo com seus mercadores, lembra da nosso estudo? Os mercadores vão sucumbindo junto com a grande Babilônia. E a terceira trombeta, 1/3 das fontes das águas. Aqui nessa trombeta tem morte de pessoas. E daí, na quarta trombeta, que é tipo assim, no encerramento do ministério das duas testemunhas, escurece o sol, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. E daí eu fiquei meditando sobre isso. Por que 1/3 das árvores? Por que 1/3 dos mares? Por que 1/3 das fontes das águas? Por que 1/3 da luminosidade do sol, da lua e das estrelas? É um aviso, irmão. É um aviso. Sai dela, povo meu, porque vocês vão se corromper. Principalmente essa mensagem, irmãos, para aqueles que foram chamados por Deus, mas que estão atrelados à iniquidade. A igreja que, infelizmente, a parte da igreja que vai apostatar. Então, durante o ministério das duas testemunhas, infelizmente, virgens loucas acordam, mas elas não têm um azeite. Lembra do estudo que a gente falou disso? E como que nesse 1/3, 1/3, 1/3, ele resulta nessa apostasia? Aqui, quando nós lemos Apocalipse 12, verso 4, onde o dragão, com a sua cauda, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. E a gente falou aqui, o Léo apresentou acerca da apostasia que vai acontecer. Então, durante essa trajetória, esses flagelos que caem, onde 1/3 das coisas da terra vão danificando, é como uma mensagem para aqueles que ainda resistem e que ainda querem ficar na iniquidade. Infelizmente, não será suficiente. Eles vão cair na apostasia. Está escrito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo descreve de que a vinda do nosso Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia. E então se manifeste o filho do pecado, o homem da iniquidade, o anticristo. Então, quando encerra o ministério das duas testemunhas,
o anticristo, ele persegue os santos. Então a igreja já tem que estar no deserto. Então o propósito é muito claro na primeira metade. Amém? E então, depois que acontece a manifestação do anticristo, a perseguição aos santos, tem a matança das testemunhas. E então, aqui nas trombetas, a gente tem a menção, né? Ai, 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 porque virão as 3 trombetas que ainda hão de tocar. Esses 3 ais, especificamente contra os ímpios, contra aqueles que estão atrelados ao anticristo. Porque nesse período vai ter a marca da besta também. E os que estarão marcados, os que estão... oi? Os que forem marcados pela besta, os que fazem parte de toda essa iniquidade, vão sofrer os flagelos das 3 últimas pragas das trombetas. E a quinta, a gente já falou disso, né, dos gafanhotos, com aparência horrível, cabelo de mulher, rosto de homem, coroa na cabeça, tem cauda que fazem dano como de escorpião na terra. Os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir delas. Isso está em Apocalipse 9. E elas não vão morrer. Realmente é para causar o dano mesmo, para sofrer mesmo. Depois disso, vem a 6ª trombeta. Interessante que aqui nós já temos a perspectiva de que, juntamente com as últimas trombetas, tem também os flagelos das taças. Se nós somarmos aqui 3 trombetas mais as 7 taças, nós temos 10 flagelos. É como se fosse algo mais amplificado das 10 pragas do Egito. Lembra das 10 pragas do Egito? Que a gente sempre fala que é sombra. E durante todas essas pragas do Egito, o povo ficou protegido lá na região de Gósen, no Egito. Ou seja, Deus não tirou o povo antes de derramar as taças. Ele foi derramando as pragas no Egito com o povo lá ainda, protegido. O povo não foi danificado com as pragas, com as 10 pragas do Egito. Da mesma forma, enquanto estiver derramando as pragas aqui, o povo de Deus vai ser protegido. Amém? Isso, porque está marcado pelo sangue do Cordeiro. Estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Então, nós temos aqui as trombetas mais ou menos, tá, irmão? Porque tem limite, né, de espaço aí, mas eu tentei colocar o mais próximo possível aí. A 5ª e a 6ª e a 7ª trombeta um pouco mais para frente, porque vai ter um período ali de falsa paz e segurança, lembra? Apocalipse, capítulo 11, fala que quando as testemunhas estiverem mortas, as nações vão trocar presentes umas com as outras, elas vão se alegrar. Apocalipse 11, só para relembrar os irmãos. Eu vou ler isso aqui, daí eu vou ler isso. Tá. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Amém. Então, nós temos aí a menção aí dessa falsa paz e segurança. Então, quando estiverem em paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição, como Paulo descreveu. Acredito aí que mais de 2 anos, há uns 3 anos aí, mais ou menos, talvez menos. Eu coloco entre 2 anos e meio e 3 anos. Porque a 5ª trombeta vai durar 5 meses. Né? Então, nós temos um período de 3 anos e meio, e mais o período do Armagedon, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. O Léo quer falar um pouquinho? Tá. Então, vamos prosseguir. Eu já deixei ali, irmãos, tá vendo aquela trombetinha ali, ó? No finalzinho, tá 1260 dias? Isso é importante, porque a gente vai enxergar aí nesse 1260 a 7ª trombeta, que é a última trombeta, irmão, que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Ao toque da última trombeta. E Paulo fala assim, ó: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? E aí, tem um mistério aí, irmãos.
Que mistério é esse? Mistério que nós lemos ali, eu já falei, né, mas eu vou reiterar, Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Tem um anjo ali para falar com João. Esse anjo está com o rosto iluminado, os pés como bronze polido, ele está vestido de linho, ele ergue as mãos para o céu e jura por aquele que vive eternamente. E aí ele fala. Por que eu estou falando a descrição do anjo e o gesto que ele faz? Porque lá em Daniel tem um anjo vestido de linho, o rosto iluminado, pés como latão reluzente, e ele levanta a mão para o céu, jura por aquele que vive eternamente. Um anjo com a mesma aparência e faz o mesmo gesto. Daí a gente liga as duas falas desse anjo que falou para o João e do anjo que falou para Daniel. O anjo que falou para João declarou: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Anotou, anotou. Como digo, né? Pega aí, irmão. Pega essa fala aí. Lembra, irmãos? Sétima trombeta. E aí, o que o anjo falou para Daniel? Lá em Daniel, capítulo 12, verso 7, ele declara: O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completar, começar a terminar, então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. amém. E aí, Daniel tinha perguntado para o anjo: quando é que vão acontecer essas maravilhas? Que maravilhas que eram essas em Daniel 12? Em Daniel 12, 1, diz que tem uma grande aflição como nunca houve. Então, tem grande tribulação aí. No verso 2, que depois do verso 1, diz que vai haver a ressurreição daqueles que vão herdar a vida eterna. Então, eu pergunto novamente, o arrebatamento, a glorificação acontecerá antes ou depois da ressurreição? Depois. Então, se aqui em Daniel 12 a ressurreição é depois da grande tribulação, o arrebatamento é depois da grande tribulação. Essa é a chave. Amém? No verso 3 de Daniel 12, diz que os sábios resplandecerão como estrelas no fulgor do firmamento. Glorificação. Amém? Está aí a chave, irmãos, do arrebatamento. Amém? Por isso que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16, que ao toque da trombeta de Deus tem a voz de arcanjo. Ele cita a voz de arcanjo. Por quê? Ele faz menção ao Miguel, que está em Daniel 12. Vamos ler Daniel 12? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Vão brilhar eternamente, ou seja, glorificação. Amém? Então tá aí a chave do arrebatamento. Daí, tu lê 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 16, 17. Ele é ali pertinho. Eles vêm. As taças, elas são também derramadas, né? Quando tem a quinta trombeta, nós também temos taças, e nós percebemos que a partir da quinta trombeta tem a menção lá: não danifique nem a erva, não danifique nada, tão somente aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Ou seja, tem uma direção já a quinta trombeta. E nas taças também. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi, derramou a taça,
e abriram as feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então, são danos específicos para aqueles que fazem parte do corpo da besta. Então, essas taças são derramadas e sobre todas as nações. Eu falo disso quando lemos Jeremias 25, amém? Jeremias 25, a segunda metade, o Senhor fala da taça, a cólera da ira sobre todas as nações da terra. Isso é derramado sobre a Babilônia, sobre todo esse sistema de iniquidade. E aí sim, todos os mares em sangue, já não é um terço, já é tudo. Todas as fontes de água em sangue, é tudo, menos o local onde a igreja será protegida. E ali o Senhor faz brotar rios no ermo. Amém? Isaías 43 e outros profetas. E aí, a quarta taça, o sol queimando os homens, e não só os homens, né? Todos esses artefatos eletrônicos aí, ó, acabou. Vai tudo virar o tempo da pedra lá, como é que fala? Idade da pedra. Não vai ter mais nada eletrônico para usar. Helicóptero, drones, acabou. E aí, a quinta taça seriam trevas e dores, eles vão morder a língua. Então, código Morse. Código Morse. Código Morse, sinal de fumaça, irmãos. Pombo, correio, sinal de fumaça. Olha aí. E daí, por isso que faz sentido, irmãos. Faz sentido a sexta taça secar o rio Eufrates. Por quê? Vai secar o rio Eufrates para um propósito. É o próprio Deus armando a situação para juntar as nações. Juntar para quê? Para ele pisar o lagar, irmão. Pisar e espirrar sangue para tudo quanto é lado. Ele volta para pisar o lagar. Matar muita gente. Esse é Jesus que volta. Amém? Salpicado de sangue. É o Jesus que vai voltar para pisar. Ele vai armar para que as nações se ajuntem. E secar o rio Eufrates tem um propósito. De trazer os reis do Oriente para a batalha do Armagedon. Está escrito. Né? Nós só não estamos lendo muito, irmão. Está em Apocalipse 16, tá? E vocês leem depois com calma para entender o contexto. E vai trazer os reis, o exército do Oriente para a batalha do Armagedon. E por isso que faz sentido a sexta trombeta, onde levanta o exército de 200 milhões e vai... A gente pode até ler esse né? Apocalipse 9, sexta trombeta. Marchando. Você vê, não tem... Seca o rio. Por isso que seca o rio. Por isso que seca o rio, para que eles passem. Não, sexta trombeta só. Secou o rio Eufrates, secou. Aí agora Deus vai lá e causa o dano para eles. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Então, vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles tinham couraça vermelha, como o fogo, azul, como o jacinto, e amarela, como o enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, de fumaça e de enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como serpente. Cada uma possuía a cabeça com a qual causava dano. Amém. Então, a aparência desses cavalos lembra a quimera. Já ouviram falar da quimera? Da mitologia grega? Não? É mais ou menos aquela aparência ali, ó. Ela era um leão, cauda de serpente. Era uma mistura híbrida de animais. E a mitologia diz que a quimera, ela traz confusão. Ela é um símbolo de confusão mental nas pessoas.
E o Senhor levanta daí, então, esses 4 anjos em um exército de 200 milhões com uma aparência que causa o quê? Confusão nos inimigos do anticristo. Tanto é que eles fazem com que um mata o outro. Isso está escrito, por exemplo, em Zacarias, capítulo 14, verso 13. Diz assim: naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Sexta trombeta. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Essa é a confusão. Soldado, matei você. Já aconteceu. Por isso a importância de conhecer as Escrituras na batalha de Josafá. Isso. O que aconteceu vai acontecer de novo. O que aconteceu com Josafá vai acontecer de novo. Então, é algo interessante que o Senhor já fez no passado e que vai fazer de novo. E que está profetizado pelos profetas e que nós também enxergamos isso nos flagelos do Apocalipse. Aí vai morrer bastante. E o que sobrar vai para o Megido. É como o pastor Pedro fala, né? No Megido ali é só para chutar o cachorro morto, porque depois de tanto flagelo, de tanta praga, né? Ainda assim vão se juntar ali no Megido. Por isso que eu vejo a sétima taça ali, posteriormente à sétima trombeta, porque a sétima trombeta do arrebatamento, chamar os santos, a reunião dos ares, e a sétima taça para que haja o apedrejamento contra a grande prostituta. Amém? Então, mais ou menos assim que a gente está enxergando os flagelos, selos, trombetas e taças na última semana. Vamos avançar. Por quê? Porque eu já falei para vocês dessa parte, dos 1260, que é a sétima trombeta, que é o arrebatamento. Até aqui tranquilo? Amém? E aí tem até os 1290 dias. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. A volta de Jesus é o terceiro ai, é o definitivo. Vai acontecer a reunião dos santos nos ares, a igreja glorificada, e então o Senhor Jesus vem com o exército, incluindo a igreja. E tem uma trajetória, irmão. Essa trajetória passa por Edom, Bosra, isso está em Isaías 63, eu coloquei ali. Depois ele passa por Jerusalém, para livrar do cerco que vai ter em Jerusalém, Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14. Amém? E então ele chega até o Megido, até o Megido. E aí a importância de entender essa trajetória, irmãos. Essa trajetória, essa volta de Jesus não é uma volta só assim, ó, pá, reto. É uma trajetória que percorre territórios. E os territórios estão mencionados nos profetas. Bosra, Edom, Jerusalém até Megido. E por isso que eu coloquei ali Apocalipse 14, no verso 20, que correu o sangue do lagar, o lagar da ira de Deus, é o pisar das uvas. E esse sangue tem uma medida de 1.600 estádios. Lá tem a medida do estádio, cada estádio tem uma medida. Se não me engano, é 185 metros. Se eu pegar 185 multiplicar por 1.600, eu vou chegar ao número de 296 mil metros. Ou seja, 296 quilômetros. Ou por 300 quilômetros. De sangue derramado. De sangue. Aí, um detalhe que a gente fez aqui, ó. Pega a trena, pega a ponta da trena e bota lá em Bosra, que é onde ele começa. E vai até o Vale do Megido. Você vai ver que vai dar aproximadamente 300 quilômetros. Entendeu? Amém? A gente. Aí depende, né? Depende da trajetória que ele vai fazer. Mas pode ser para mais ou para menos. A média é 300 quilômetros.
vai estar cercado. Antes do Megido, ele vai livrar o povo em Jerusalém, porque Jerusalém está no caminho até o Megido. O Megido está mais ao norte de Jerusalém. E daí faz sentido. Vamos ler Isaías 63. Aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho. Quem é aquele que, em um manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Amém. Outra passagem é de Joel. Joel, capítulo 3, verso 11 a 14. Venham depressa vocês, nações vizinhas. Nações vizinhas. Por que eu disse isso, né? Porque temos Israel, né, ali no epicentro, e as nações vizinhas ali ao redor. E reúnem-se ali, faz descer os teus guerreiros, despertem nações, avancem para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. Amém? Depois dos 290 dias, e acaba o domínio do anticristo, né? Então temos então o tribunal de Cristo, irmãos. Tribunal de Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Amém. Interessante, irmãos. Desculpa. Pode ir, vai. Se alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém consegue passar pelo fogo. Amém. Terminei. Ok. Então aí fala, né? O senhor vai no Tribunal de Cristo vai haver a conversão de todos os nossos atos, né? De nossas obras convertendo em galardão. E é interessante, irmãos, porque também fala de autoridade sobre cidades, nações. E isso está na parábola das 10 minas. Das 10 minas, que está em Lucas 19, onde tem ali algo bem interessante. Vamos ler aqui. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Detalhe, irmãos, esse aqui, ó, esses súditos tem outras traduções que falam concidadãos. O que seria concidadãos, irmão? Que tem a mesma etnia. Tem a mesma etnia, os judeus que não aceitaram Jesus. Amém? Continuando. Mas os concidadãos. Isso. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do rei, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Opa, olha aí. Vem o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei.
Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem se lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, olha, tem galardão, a gente falou de galardão de 1 Coríntios, e falamos também de autoridade sobre lugares, autoridade sobre nações, e tem aqueles que vão ser mortos, aqueles concidadãos. Interessante isso. Lembra dos judeus que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás? Então tem inimigos aí, né, envolvendo esses concidadãos. O que você quer mostrar para mim? Ah, tá. Aumentar a fonte. Então, interessante, irmãos, que nós temos muitos eventos acontecendo no tribunal de Cristo. Vi tronos dos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, e as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Interessante falar de tronos, porque os 12 apóstolos vão se assentar nos tronos para julgar, e as 12 tribos de Israel, olha só que interessante, aqui está em Lucas 22, diz assim no verso 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu pai me confiou o reino, eu vou confio, para que comais, bebais a minha mesa no meu reino, está falando do reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Interessante, julgar as 12 tribos de Israel. E muitos não enxergam um Israel terreno no reino. Na próxima aula, nossa última aula aqui, né, nós vamos expor a igreja no reino, um Israel terreno no reino e as nações da terra nesse reino. E essa dinâmica acontecendo. Amém? Daniel. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca, como a neve. O cabelo era branco, como a pura lã. O seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o Chico falava. Fiquei olhando, até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais, foi retirada a autoridade, mas eles tiveram a permissão para viver por um período de tempo. Lembra a gente estudou os animais de Daniel? O leão, o urso, o leopardo, ele tem um animal terrível com 10 chifres. No Apocalipse 13 está tudo mesclado. Pé de urso, boca de leão, aparência de leopardo, né? E aí o que acontece em Daniel 7? Acontece a volta do Senhor, os tronos são postos, e esse chifre que falava palavras insolentes, que é o anticristo, é aniquilado. E o corpo do animal é desfeito. Então restam o quê? Os animais que restam, ou seja, demonstrando de que vão restar nações. Vão restar nações. Nem todo mundo vai morrer. Vão restar nações. Abre Zacarias 14, 16. Vão restar nações. E estas nações vão perder autoridade, não vai ter autoridade sobre nada, mas eles vão ter oportunidade de ter um tempo prolongado. Esse tempo prolongado de Daniel 7 fala de entrar no reino milenar, ter uma prolongação de tempo. Essa prolongação de tempo é a entrada das nações no reino milenar. Pode ler. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa da Sabã. Amém. Então vão restar nações, e estas nações também vão passar pelo crivo do tribunal de Cristo. Essas nações, como elas não vão ter corpo glorificado, elas ainda vão ter corpos corruptíveis, né? Vão poder errar, e elas vão ter que aprender da lei, como está em Isaías,
capítulo 2, se você quiser anotar aí, Isaías 2 e Miqueias, capítulo 4. A gente vai detalhar isso na próxima aula, né, porque vamos falar das nações que vão restar, mas são essas passagens que falam que as nações terão de ir até Jerusalém para aprender da lei do Senhor. E aprendendo da lei, elas vão ter o senso de consciência. E aí elas vão entender e viver retamente diante do Senhor. Então, amém. Falamos aqui, o Joel 3:12 fala do vale, eu vou julgar todas as nações, né? Porque vou julgar ali no vale de Josafá. Então, tem aí um crivo sobre as nações. E tem uma passagem interessante, irmãos, que está Mateus 25, 32 e 33. Aqui, irmãos, muitos enxergam a igreja aqui, tá? Muitos enxergam a igreja aqui. Mas eu vejo aqui que existe uma camada mais ampla, uma camada de que nós podemos enxergar as nações aqui também, neste crivo do tribunal. Vamos ler? Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. E... Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Isso quando vier o Filho do Homem, com todos os anjos com ele, e ele se assentará no trono de sua glória. E ele se assentará no trono é quando ele vier para reinar. E aí fala, interessante, é quando fala aqui, ó, ele vai falar para uns e para outros, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste. E aí eles perguntam, mas quando que fizemos isso? E aí ele responde, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, fizeste a mim. Irmãos, aqui tem uma chave. A igreja hoje sabe que tem que servir um faminto, tem que aquecer aquele que passa frio, que tem que acolher os necessitados. Então aqui, irmãos, é algo que vai mais profundo, vai além do que dos atos de justiça da igreja, porque as nações também vão passar por um crivo, por um tribunal. E quando ele disse aqui, ó, quando vocês fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, quem que é o primogênito dentre muitos irmãos? Jesus. Olha os irmãos de Jesus. Eu sou. Nós somos os pequeninos irmãos de Jesus. Amém? A Danizinha pequetica, né? Então eu enxergo algo além, que vai além de uma mensagem que é para a igreja. Também é uma mensagem para as nações que vão restar. As nações que vão acolher a igreja quando vai estar fugindo, quando vai estar na fuga, daí vão ter nações que vão estender a mão para poder acolher aqueles que estarão fugindo. E a gente sabe que com a igreja, muitas nações também vão estar indo com a igreja para o deserto. Então nós temos enxergado neste contexto, neste cenário, as nações. Amém? E por isso que dentre as nações ele vai separar ovelhas e bodes. E os bodes que não foram fiéis, não estenderam a mão, eles foram egoístas, não atenderam e foram até hostis, elas vão ter a devida condenação, a devida sentença para elas. Amém? E a gente sabe, irmãos, que as nações restantes e o próprio Israel terreno, eles vão receber porção de terra no milênio. Não é a herança dos eleitos da igreja. A igreja, ela reina com Cristo sobre tudo. Amém? Herança dos filhos de Deus. Mas os súditos, as nações da terra, Israel, eles precisam de uma terra para poder o quê? Plantar, colher, reconstruir cidades. Não é a igreja que vai pôr tijolo e vai plantar o milho lá. Não. A igreja vai ter o seu súdito. E estes súditos precisam de terra para plantar, para colher, para reconstruir. Isso a gente vai ver mais detalhadamente quando a gente estudar sobre o milênio. Amém? Inclusive, eu quero até ler para vocês. Olha só que interessante. Quando o Altíssimo distribuía, isso está em Deuteronômio 32, verso 8, tá?
quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Amém? Ou quando fala herança para as nações, não é herança no sentido de uma igreja reinar sobre tudo, mas de receber uma terra. Outra passagem que fala sobre isso. Tem uma sorte aqui de terra, uma distribuição de terra para as 12 tribos de Israel terreno, não glorificado. E aqui diz no verso 22, será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Então, dentro do reino milenar, Israel vai ter 12 tribos ali, terreno, e tem estrangeiros entrando, se naturalizando ali junto. E eles vão ter filhos. Igreja tem filho no milênio? Não tem, porque serão como anjos. O próprio Jesus falou, não se darão em casamento. Não está falando de igreja aqui, está falando de povos que vão estar na terra. Depois ainda vai ter toda uma preparação da terra, a purificação da terra. Diz em Ezequiel 39. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavés, os arcos, as flechas, os bastões de mãos e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Sepultarão a Gog e a todas as suas forças e lhe chamarão o Vale das Forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultada para limpar a terra. Amém? Então existe toda uma preparação da terra, uma purificação, não pode ter osso morto. Lembra dos 300 quilômetros de sangue, de gente morta? Tem que limpar toda aquela área ali. Disse-me o homem, agora Ezequiel 40, no capítulo seguinte. Filho do homem, que é Ezequiel, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo o que eu te mostrar. Porque para isso foste trazido aqui, anuncia, pois a casa de Israel, que é essa casa de Israel terreno, tá, irmão? Tudo quanto estás vendo. E o que é que ele viu, irmãos? Ele viu o templo de Ezequiel. Do Ezequiel, do 40 ao 48, do capítulo 40 até o capítulo 48, é essa imagem que ele viu. E o Senhor dando medida, e dando instruções, e dando toda a maquete dessa casa. E isso é profecia. Já aconteceu? Não. Na história, se tu varrer, não encontra nada. Não tem como ser agora, esse terceiro tempo que estão falando. Na eternidade, que é após os 1000 anos, também não pode, porque lá diz que não tem templo na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém desce. Só pode estar no reino milenar. E depois do milênio, tem novo céu e nova terra. Apocalipse 21. Porque vai ter o Gog e Magog. A questão é que não pode ter contaminação. Para restaurar plenamente, não pode ter nenhuma contaminação. E como vai ter um Gog e Magog, Satanás vai ser solto no final do milênio e vai descer fogo do céu, então vai ter que ter novo céu e nova terra. E aí, novo céu no singular. Já não é novos céus no plural. Eu estava até ontem conversando, né, com o pastor Tom, o Paulo estava junto, né? Se a gente pegar o interlinear e pegar a raizinha da palavra, no princípio Deus fez o céu e a terra. E aquilo ali estava perfeito. E o que vai acontecer? O que aconteceu? Toda uma contaminação. E ainda no milênio, a gente vai ver isso na aula, nas nações, por elas não terem corpo glorificado, vão ter corpos mortais ainda, vão ser suscetíveis à morte ainda, no milênio. É necessário que haja a purificação de tudo, a restauração de todas as coisas. E na eternidade, Apocalipse 21, verso 1 diz, novo céu, nova terra, no singular de novo. Então, novo céu lá, em Gênesis 1, 1, aí Deus teve que criar novos céus, teve que fazer a divisão de águas e águas, lembra do firmamento, no segundo dia? E ali chamou de céus, no plural. Então, para que tem céus no plural? Para evitar a contaminação.
O Senhor separando da contaminação. Onde o Senhor está, o trono dele separado daquilo que foi contaminado. E aí, quando tiver a purificação de tudo, a restauração de todas as coisas, na eternidade, novo céu no singular. No interlinear a gente vê isso. O novo céu é diferente do novos céus que Pedro fala. No Pedro fala novos céus, porque fala do reino milenar ainda. Mas no Apocalipse 21, que é a eternidade, é novo céu no singular. Amém? E aí diz que o templo, irmãos, tem homens para edificação. Daí vocês anotem e meditem. Zacarias 6, Isaías 60, estrangeiros edificando os muros. Tem um templo para ser edificado no reino milenar. Amém? Que é esse templo aqui. Amém, irmão? Encerrando aqui. Senhor, queremos agradecer por tudo. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por este momento de estudo. Estarmos aqui, Senhor, cada vez mais. Obrigado pela porção do dia, pela liberdade que nós tivemos aqui. Que tenhamos uma noite de sono proveitosa e de reparo no Senhor, descansando em Ti a cada dia. Eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.